Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma sexta-feira, às 8 horas da noite, para fazermos o estudo da obra Evolução em Dois Mundos. Hoje nós vamos falar do capítulo 18, Sexo e Corpo Espiritual. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo a espiritualidade superior, que possa nos conduzir, que possa abrir os nossos canais de entendimento para que tudo que seja dito hoje aqui possa fazer parte da nossa vida diária, possa fazer parte daquilo que nós somos e possa trazer entendimento para tudo que nós somos, de onde viemos, para onde vamos, pois esse é o objetivo dessa obra. Muita gratidão a todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, nos assistindo, que vão assistir depois quando tiver gravado. Gratidão, muita gratidão a todos. Gratidão à espiritualidade superior que está aqui para conduzir esse momento. Me coloco agora como instrumento para que possa, então, transmitir a mensagem necessária a todos. Assim é, que assim seja. Vamos, então, iniciar o nosso estudo de hoje. Então, como eu disse, o capítulo 18, Sexo e Corpo Espiritual. Esse é o capítulo que nós vamos destrinchar hoje. As referências bibliográficas que vamos utilizar para poder, então, trabalhar esse capítulo. Algumas considerações iniciais. O capítulo vai falar sobre a questão de pessoas que são hermafroditas, né? No primeiro momento aqui. Então, aqui eu coloquei uma definição de hermafrodita, um ser ou animal que apresentam órgãos sexuais dos dois sexos, geralmente em decorrência de processos terapatológicos, ou seja, uma má formação embrionária. Então, a gente tem alguns animais que têm isso naturalmente na natureza e outros que vão ter isso por conta dessa má formação embrionária aí. Tanto animais como cães, né, mamíferos grandes, quanto também, grandes e pequenos, como também nós, seres humanos. Então, vamos ao capítulo para a gente começar a trabalhá-lo. O primeiro tópico do capítulo é hermafroditismo e corpo espiritual. Aí, a gente tem aqui, ó, o hermafroditismo e unissexualidade. Examinando o instinto sexual, convém lembrar que por milênios e milênios, o princípio inteligente se demorou no hermafroditismo das plantas. Quando o mundo foi criado e quando a vida foi começada aqui na Terra, a gente tinha o mundo das águas, que depois passou para o mundo também das plantas, não é isso? E essas plantas, elas têm a maneira assexuada de reprodução. Elas têm os dois órgãos e elas mesmas vão se reproduzindo. Então, num primeiro momento, foi isso que ocorreu aí com as plantas. Então, fanerógamas, em cujas flores os estambes e pistolos articulam, respectivamente, elementos masculinos e femininos. Criptógamas, celulares e vasculares, onde ensaiara longamente a reprodução sexuada, com formação de gametas, anterozoides e oosfera, que muitos se aproximam aos dos animais, né? Então, lembrando, vamos lá para as primeiras partes do livro. Foram feitas experimentações com vários seres até chegar onde eles queriam, né? Até a espiritualidade superior, os arquitetos de Deus, chegarem à produção daquilo que eles queriam em cada espécie. Então, muitas espécies foram criadas, não deu certo, foram extintas, outras foram criadas, deram certo e foram sendo melhoradas, vêm sendo melhoradas até hoje. Criptógamas, sem flores ou sementes. Briófitas, musgos e hepáticas, tamanho de 5 centímetros, vasculares, piritedófilas, são as samambaias. Reprodução por alternância de geração, sexuada, em meio aquoso, o gameta masculino, anterozoide, busca o gameta feminino, ou esfera,
formando um zigoto esporófito jovem, assexuada. O zigoto torna-se esporófito maduro, liberando esporos, que formarão novos gametófitos, masculinos e femininos. As fanerógamas, gimnospermas, com sementes, sem frutos, sem flores, como os pinheiros, por exemplo. Árvores médias e grandes. Angiospermas, com sementes e frutos, limoeiros, mangueiras, por exemplo. Então, dessas plantas aí que surgiram aí as experimentações da questão da fecundação. Ciclo de vida das briófitas. Então, a gente tem aqui o ciclo de vida delas, né? Todo definido. Eu não tenho aprofundamento em biologia, né? A gente está estudando esse livro aqui, mas eu não tenho essa especialização em biologia, tanto que os nomes científicos, para mim, são muito difíceis, né, de serem lidos e tal. Vocês me perdoem aí a minha ignorância nessa parte. Mas, então, quando vem para essa parte mais de biologia mesmo, eu não tenho tanta profundidade para poder explicar para vocês todos os processos. A gente tem que ir por alguns tipos de analogias para a gente poder entender tudo que acontece. Então, aqui a gente tem o ciclo, né, de fecundação delas, né? A gente tem aqui, ó, arquejônio com embrião. A fecundação é a divisão mitótica, e aí vai acontecendo aqui, ó, né? A fecundação, vai saindo lá os pólenzinhos, anterozoides, e vão gerando aí a germinação da planta. Gimnospermas, aqui também vai explicar a fecundação da planta, mostrando aqui, ó, a pinha masculina e a pinha feminina, e a maneira como esses grãos vão se juntar para poder formar a nova planta. E outras formações de outras plantas também, né, dentro dessa questão aí. Eu até iniciei a faculdade de engenharia florestal, a gente pegava as flores, a gente cortava no meio, via no microscópio os órgãos sexuais e tal, mas eu não terminei a faculdade, então agora isso está me fazendo um pouquinho de falta. Depois de muitas metamorfoses, caminhou o elemento espiritual na reprodução entre as vastas províncias dos protozoários e metozoários, com a divisão e gemação entre os primeiros, correspondendo à cisão ou estrobilação entre os segundos. Então, a gente tem aí, ó, as imagens, né, da reprodução dos protozoários assexuada. Estou fazendo a bipartição, eles se dividem, um corpo se divide em dois, deixando para cada lado a mesma quantidade de elementos para que possa surgir um novo corpo e se restaurar, né? Reprodução sexuada, conjugação envolve a troca de material genético por ponte citoplasmática, ocasionando variabilidade na espécie, favorecendo a adaptação. Aí aqui já tem uma reprodução assexuada. E a estrobilação, que vai também trabalhar nessa reprodução, na formação da medula, tudo isso na reprodução sexuada. Longo tempo foi gasto na evolução do instinto sexual em vários tipos de animais inferiores, alterando-se-lhe os estágios de hermafroditismo com os de unissexualidade, para que se lhe aperfeiçoassem as características na direção dos vertebrados. Então, os experimentos foram feitos com esses animais tidos como inferiores, para poder, então, pensar na maneira como eles iam fazer essa reprodução acontecer nas espécies superiores, né? Como assim ele define no livro. Hermafrodito humano.
O indivíduo que nasce com 2 órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino ao mesmo tempo. O verdadeiro, a maioria são meninas. Nascem com os 2 órgãos sexuais bem formados, possuindo os órgãos sexuais internos e externos de ambos os sexos: ovário, útero, vagina, testículos e pênis. Pseudo-masculino. Nascem com o masculino, cromossomo XY, embora os órgãos sexuais externos não se desenvolvam completamente. É um homem XY no ponto de vista genético, mas o pênis não se desenvolve completamente. E o pseudo-feminino. Nasce feminino, cromossomo XX, embora os clitóris desenvolvam-se excessivamente, adquirindo um formato semelhante a um pênis. É uma mulher XX do ponto de vista genético. Tem o aparelho reprodutor feminino completo, mas durante a fase intrauterina sofre um processo de virilização dos genitais. Tá? Então, esses daí são os tipos de hermafroditas humanos, né? São essas 3 variações. Assim, o verdadeiro mesmo é aquele que nasce com os 2 órgãos. Hermafroditismo potencial. Gradativamente aparecem novos fatores de diferenciação, guardando-se, no entanto, os distintos essenciais. O sapo macho adulto carrega na região do seu testículo um ovário elementar, corpo de Bieder. Se extirparmos o testículo, o ovário atrofiado começa a funcionar por atuação da hipófise, convertendo-se num ovário adulto. Tá? Então, o sapo também tem os 2 órgãos e ele guarda um para o caso do outro sofrer algum tipo de acidente. Em 5% a 10% das galinhas adultas, se retirarmos o ovário esquerdo, consideravelmente desenvolvido, o ovário direito rudimentar transubstancia-se num testículo. Era inibido por estrógenos. Aumenta-se-lhes a crista, cantam tipicamente à maneira do galo e adotam-lhe a conduta sexual masculina. Ok? Então, isso acontece aí também em algumas galinhas adultas. Registramos esses fatos para demonstrar que entre todos os vertebrados, e muito particularmente no homem, nos domínios da reencarnação, apenas os caracteres morfológicos dos implementos sexuais são submetidos aos princípios da genética. Isso porque não é só a figuração das glândulas sexuais que se mostram bipotencial, até certo ponto, pois todo o cosmo orgânico é suscetível de reagir aos hormônios do mesmo sexo, ou do sexo contrário, segundo as disposições psíquicas da personalidade. Certo? Então, assim, o desenvolvimento dessa pessoa que pode ter essa potencialidade para os 2 sexos vai ser de acordo com aquela potencialidade psíquica da personalidade dela. Então, ela vai escolher entre esses 2, um dos sexos. Próximo tópico do capítulo, ação dos hormônios. Atingindo inequívoco processo em seus estímulos, o corpo espiritual, conforme a posição da mente a que serve, determina mais ampla riqueza hormonal. As glândulas sexuais que, então, mobiliza são mais complexas. Exercem a própria ação pelos hormônios que segregam, arrojando-os no sangue hormônios, esses femininos ou masculinos. Os hormônios sexuais, testosterona, produzida nos testículos, e progesterona e estrógeno, produzida nos ovários. Aí aqui a gente tem, né, algumas imagens dos órgãos sexuais aí e dos hormônios que fazem parte desses órgãos. Aqui a testosterona, os andrógenos, né? E aqui nos órgãos sexuais femininos, a progesterona. Ok? Então estamos aí.
Hipotálamo, hipófise, FSH e LH. No homem, o FSH, maturação de SPTZ. LH estimula os testículos na produção de testosterona. Na mulher, o FSH estimula a produção de estrógeno no ovário para desenvolver o folículo ovariano. O LH, quando o nível de estrógeno aumenta, o hipotálamo produz LH, que estimula a liberação do óvulo. O folículo ovariano passa a produzir progesterona. Os hormônios levam ao desenvolvimento da mucosa uterina, endométrio, gestação. Não ocorrendo, os níveis hormonais vão diminuindo e vem a menstruação, reiniciando o ciclo. Então, vai sempre sendo nesse ciclo que a gente aí conhece tão bem, né? E aí os nomes científicos de cada coisinha. Estrógenos, caracteres femininos secundários. Andrógenos, caracteres masculinos secundários. Produzem ações estimulantes e inibitórias e não se armazenam. Transformam-se rapidamente ou sofrem apressada expulsão nos movimentos excretórios. Todavia, como atendem às determinações da mente, por intermédio do corpo espiritual, incentivam o desenvolvimento ou a maneira de proceder da espécie, mas não os origina. Por isso, nenhum deles possui ação monopolizadora no mundo orgânico. Não obstante, patentearam essa ou aquela influência de modo mais amplo. Então, assim, os hormônios eles vão ser os responsáveis pelos estímulos, mas nós também, a partir da nossa psique, a partir das nossas emoções, a gente vai desenvolver isso com mais ou menos força. O ovário e os hormônios femininos se responsabilizam pelos distintivos sexuais femininos, mas podem desenvolver alguns deles no macho, prevalecendo as mesmas diretrizes para o testículo e os hormônios que lhe correspondem. Isso é claramente demonstrável nos experimentos de castração, enxertos e injeções hormonais. A gônada, refletindo os estados da mente, herdeira direta de experiências inumeráveis, eventualmente produz certa quantidade de hormônios heterossexuais. E da mesma sorte, ainda que hormônios sexuais se afirmem com atividade específica intensa em determinados acontecimentos, realizam essa ou aquela ação em órgãos do sexo oposto. Esses são os efeitos heterossexuais ou bissexuais das glândulas ou dos hormônios. Origem do instinto sexual. A alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhe sejam próprios. A sede real do sexo não se acha no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, em sua estrutura complexa. E o instinto sexual vem das profundezas. Então, aqui, ele está colocando para a gente que a questão do sexo, da sexualidade, dos instintos sexuais, elas são muito mais relacionadas ao espírito, à alma da pessoa que é reencarnante, do que ao corpo físico que ela tem. Por isso, a questão de gêneros vai acontecer, né? O sexo é biológico. Você nasce com testículos ou você nasce com clitóris, né? E aí vai ser determinado o seu sexo, masculino ou feminino. Mas o gênero, ele é uma criação social. Mas, na verdade, os filósofos colocam como uma criação social e nós espíritas, através aqui do que André Luiz fala, colocamos como uma criação
do nosso espírito. O nosso espírito se sente de que maneira? E ele vai externalizar essa sexualidade de que maneira? Certo? Então, é muito mais espiritual do que corporal. É isso que André Luiz vem dizendo para a gente aí, quando ele fala do instinto sexual. Por ele, as criaturas transitam nos domínios da experimentação, adquirindo as qualidades de que necessitam. Com ele, vestem-se da forma física em condições anômalas, atendendo às semelhanças regeneradoras da lei de causa e efeito, ou cumprindo instruções especiais com fins de trabalho justo. Então, assim, a gente se veste da forma física de acordo com aquilo que a gente precisa passar para poder compreender determinadas coisas, né? Então, e também, vamos lembrar, tudo depende muito das nossas escolhas, na nossa programação reencarnatória. Então, vamos pensar que um homem, ele fez muito mal a muitas mulheres, e ele, então, resolve reencarnar como mulher, porque o espírito não tem sexo, né? O espírito é sexuado. Ele pode ter uma tendência para um sexo se ele escolheu em muitas encarnações vir sempre do mesmo sexo, né? Isso acontece muito. Então ele vem, depois de várias encarnações como homem, vem como mulher, para poder sentir o que é ser mulher, para poder valorizar o que é ser mulher. E nisso, muitas vezes, ele tem jeitos e trejeitos de homem, num corpo feminino. E ele fica mais masculinizado. E muitas vezes ele não consegue se relacionar com outra mulher, né? Com um outro homem. No caso, ele veio mulher e ele então vai se relacionar com outra mulher. Então, isso pode acontecer, né? Um espírito não dá conta daquilo que escolheu para aquela encarnação, daquilo que foi determinado para que ele possa fazer a lei da causa e efeito, e então atuar no mundo de um jeito diferenciado. O sexo é, portanto, mental, em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer impositivos da forma em que se exprimem. Não obstante, reconhecemos que a maioria das consciências encarnadas permanecem seguramente ajustada à sinergia mente-corpo, em marcha para a mais vasta complexidade de conhecimento e emoção. Então, ele está falando que a maioria das pessoas, elas têm essa comunhão entre mente e corpo. Então, você é um espírito que tem uma tendência mais para a feminilidade. Então, você vem num corpo feminino, combinou certinho. Mas se você vem num corpo masculino, já não combina tanto. A maioria vem nos corpos de acordo com aquela tendência que a pessoa tem. Evolução do amor. Aí é o próximo tópico do capítulo. À medida que nos dilata o afastamento da animalidade, o amor assume dimensões mais elevadas, tanto para os que se verticalizam na virtude, como para os que se orientalizam na inteligência. Nos primeiros, virtude, cujos sentimentos se alteiam para as esferas superiores, o amor se ilumina e purifica, mas ainda é instinto sexual nos mais nobres aspectos, humanizando-se as forças com que se afina em radiante ascensão para Deus. Nos segundos, os inteligentes, cujas emoções se complicam, o amor se requinta, transubstanciando-se o instinto sexual em constante exigência de satisfação imoderada do eu. Os primeiros aprendem a amar com Deus. Os segundos aspiram a ser amados a qualquer preço. Então, assim, os espíritos, eles são criados todos iguais, simples e ignorantes, né? E cada um vai tendo uma tendência durante o seu processo de existência, desde a sua criação. E as escolhas vão determinando o caminho desse espírito, que pode ser mais árduo, que pode ser mais leve, que pode ser mais pesado. E, através dessas escolhas, os espíritos vão tendo caminhos, através da virtude ou da inteligência, por exemplo, né?
E esses que escolhem o caminho da virtude, o amor deles vai ser iluminado por Deus, né? Eles vão ter esses aspectos mais nobres. E os que vão escolher as inteligências, as emoções elas se complicam neles, porque eles querem explicação para tudo. Tudo tem que ser explicado, tudo tem que ter uma lógica, tudo tem que ter uma, uma racionalidade envolvida. Né? A emoção, o amor, não é por si só algo que para eles faça sentido. Então, esse amor tem que ser explicado, tem que ser esmiuçado, precisa ser realmente racionalizado para que ele tenha sentido. Eles, então, vão sentir muita carência durante a vida e vão querer ser amados a qualquer preço, porque para eles existem explicações que não são metafísicas, mas são explicações racionais para tudo, para absolutamente tudo. Então, o instinto sexual, em constante exigência de satisfação imoderada do eu, vai querer ser amado a qualquer preço. Tá certo? Então, assim, tudo depende das escolhas que nós fazemos durante o nosso processo de existência. Não é somente nessa existência que estamos. Porque o que acontece? Não existe a lei da ação e reação? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, a gente vem plantando há muitos anos, há milhares de anos, né? E a gente vem colhendo os frutos desse plantio. Se a gente muda o plantio, a gente vai colher daqui a pouco os frutos do que a gente está plantando hoje. Mas o que a gente está colhendo agora é o fruto do que a gente plantou ontem. Ontem pode ser há 1 ano, há 2 anos, mas pode ser em outra vida também. Então, a gente tem remanescências de vidas anteriores que vão se plasmando nessa vida por conta das escolhas que fizemos. E aí, se a gente percebe que a nossa rota não está bacana, a gente tem que fazer a mudança de rota através da reforma íntima. Né? É esse o processo que a gente precisa trabalhar em nós. A energia natural do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres, pela função criadora de que se reveste. Gente, sexo não tem nada a ver com alguma coisa nefasta, com alguma coisa proibida, com alguma coisa que não é de Deus. Pelo contrário, a espiritualidade superior, como a gente está vendo aí, ela foi trabalhando, ser por ser, como que seria a reprodução sexuada dos animais superiores, no caso nós, certo? Então, de que maneira isso poderia ser uma coisa boa para nós? Como isso poderia se transfigurar em algo que fosse satisfatório para nós? Então, o sexo, ele é sagrado, porque ele é criação de Deus. E a partir dele é que a reprodução acontece. Mas ele não precisa ser feito somente para reprodução. Ele pode ser feito com outros objetivos, contando que não seja banalizado. Tudo que é banalizado se torna realmente alguma coisa que não é bacana. A comida banalizada se torna alguma coisa que não é bacana para a gente. Né? Os sentimentos exacerbados se tornam algo que não seja bacana para a gente. Né? Quando a gente tem a sensação de que a gente ama muito mais do que a nossa própria vida, é um amor em exagero. E esse amor ele não se torna, então, no final das contas, amor. Ele se torna algo banalizado e vai ser outro sentimento que não o amor, porque o amor liberta e não prende. Assim também o sexo. O sexo ele faz parte da nossa natureza, faz parte da natureza humana. Então, nós precisamos valorizar e trabalhar isso na nossa cabeça de uma maneira mais assertiva, para que a gente não tenha tantos preconceitos contra isso que nos foi proporcionado pela espiritualidade superior nos processos todos que ela fez até chegar ao que o sexo é hoje. E lembrando, nada está acabado, está tudo em evolução. Inclusive, a questão sexual está em evolução. Né? E a gente não precisa trabalhar para purificar isso em nós, para que esse ato seja algo puro dentro de nós mesmos. Cargas que caracterizam com potenciais nítidos a atração no sistema psíquico de cada um e que, em se acumulando, invadem todos os campos sensíveis da alma, como que ali obliterar os mecanismos outros de ação,
qual se estivéssemos diante de usina reclamando controle adequado. Ao nível dos brutos ou daqueles que lhes renteiam a condição, a descarga de semelhante energia se efetua indiscriminadamente através de contatos quase sempre desregrados e infelizes, que lhes carregam, em consequência, a exaustão e o sofrimento como processos educativos. Então, assim, quando o sexo é usado de maneira banalizada, isso pode trazer muitos prejuízos para aquela pessoa. E ela, então, vai ter que responder por esses prejuízos de uma maneira ou de outra, né? Então, é muito importante a gente trabalhar essa ideia de uma maneira bem inteligente para a gente compreender que tudo faz parte da criação de Deus, inclusive essas questões. Poligamia e monogamia. O instinto sexual, então, a desvairar-se na poligamia, traça para si mesmo um largo roteiro de aprendizagem. Entretanto, quanto mais se integra a alma no plano da responsabilidade moral para com a vida, mais apreende o impositivo da disciplina própria, a fim de estabelecer, com o dom de amar, que lhe é intrínseco, novos programas de trabalho, que lhe facultem acesso aos planos superiores. O instinto sexual não encontra alegria completa senão em contato com o outro ser que demonstre plena afinidade. Portanto, a libertação da energia solicita compensação de força igual na escala das vibrações magnéticas. Então, assim, a poligamia é uma necessidade daquele que ainda não compreendeu que o sexo faz parte de uma relação em que o amor é o principal foco. Então, o sexo pelo sexo, e não o sexo por amor ou por alguma coisa que vale a pena de verdade. Quando o ser toma responsabilidade, compreende essas questões, ele então não vai mais querer, né, ficar aí, a mulher com vários homens, ou os homens com várias mulheres. Eles vão centrar-se naquele que tem uma afinidade com ele e que trabalha essa afinidade de uma maneira interessante. Afinidade não só sexual, mas afinidade em todas as outras áreas para que possa, então, a relação se desenvolver de uma maneira saudável. Não pode ser somente sexo. Tem que ser... não pode, não. Não deve ser somente sexo, né? Deve ser algo além disso para que uma relação seja tão consolidada pelos prismas do amor. A monogamia é o clima espontâneo do ser humano, vez que realiza com a alma eleita as suas aspirações, a união ideal do raciocínio e do sentimento. Nesse binário de forças, é capaz de criar não apenas formas físicas para a encarnação de outras almas na Terra, mas também as grandes obras do coração e da inteligência, porque são dois espíritos que vão se encontrar para poder juntos crescerem, né? E juntos aprenderem, juntos terem experiências renovadoras em prol da evolução. Alimento espiritual é o próximo tópico. Há, por isso, consórcios de infinita gradação no plano terrestre e no plano espiritual, nos quais os elementos sutis de comunhão prevalecem, por se ajustarem ao sistema psíquico em circuitos substanciais de energia. Contudo, até que o espírito consiga purificar as próprias impressões, numerosas reencarnações instrutivas e reparadoras se lhe debitam no livro da vida. Toda vez que lesa alguém, abre nova conta resgatável em tempo certo. Isso ocorre porque o instinto sexual, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente, na permuta dos raios psíquico-magnéticos que lhes são necessários ao progresso. Então, aí está a prova de que o sexo não é um pecado, o sexo não é algo que Deus não permite, né?
ele é algo sagrado, e a partir dele existe, sim, uma comunhão de espíritos em prol da evolução, e ele é algo necessário aos seres que aqui habitam. Nos espíritos santificados, o instinto sexual se diviniza, estando relativamente unidos aos espíritos glorificados, recolhendo de semelhantes entidades as cargas magnéticas sublimadas, por eles próprios liberados no êxtase espiritual. Entre os espíritos santificados e almas primitivas, milhões de criaturas, em muitas ocasiões, se arrojam a experiências menos dignas, privando a companhia ou o companheiro do alimento psíquico a que nos reportamos, interrompendo a comunhão sexual que lhes alentava a euforia. E as forças sexuais não se encontram suficientemente controladas por valores morais nas vítimas. Surgem frequentemente longos processos de desespero ou de delinquência. Existe uma coisa que se chama abuso do sexo, né? Quando a pessoa põe o sexo à frente de tudo na vida. E isso vira uma meta de vida, somente a questão sexual. E isso acaba virando doença. Tudo que é exagero na vida não é bom, não é positivo. Vamos voltar na questão da comida. Se a pessoa só pensa em comer, só pensa em comer, só pensa em comer, o corpo físico dela vai engordar, vai adquirir doenças e vai entrar em sofrimento e pode até entrar em falência dos órgãos. Tudo que é em excesso não é positivo. E isso também se aplica às questões sexuais. Então, tudo é criação divina. Nós é que vamos escolher de que maneira vamos utilizar essa criação divina na nossa existência. Enfermidades do instinto sexual. As cargas magnéticas do instinto acumuladas e desbordantes, a falta de sólido socorro íntimo para que se canalizem na direção do bem, obliteram as faculdades, ainda vacilantes, do discernimento. A criatura lesada em seu equilíbrio sexual costuma entregar-se à rebelião e à loucura em síndromes espirituais de ciúme ou despeito. A fase das torturas genéticas a que se vê relegada gera aflitivas contas kármicas, ali vergastarem e ali retardarem o progresso no campo. Então, as questões sexuais mal resolvidas, elas podem gerar muitos problemas. Existem pessoas que se suicidam por amor entre aspas, né? Porque não tem mais aquela criatura para poder se deleitar dentro das questões sexuais. Outras matam por amor, porque não conseguem viver sem o ser amado. Isso não tem uma relação direta nem com amor e nem com o sexo. Tem uma relação direta com o desequilíbrio emocional e psíquico da pessoa. É esse desequilíbrio emocional e psíquico que vai gerar essas várias loucuras e essas síndromes que vão, então, acometer essas pessoas. Então, precisamos trabalhar a nossa psique, o nosso eu, o nosso interior, o nosso espírito, para que as nossas tendências sejam positivas e não culpar o sexo por isso, porque não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é a tendência da pessoa em colocar as coisas em determinados limiares. Daí nascem as psiconeuroses, os colapsos nervosos decorrentes do trauma nas sinergias do corpo espiritual, as fobias numerosas, a histeria e conversão. A histeria de angústia, os desvios da libido, a neurose obsessiva, as psicoses e as fixações mentais diversas, que originam na ciência de hoje as indagações e os conceitos da psicologia de profundidade, na esfera da psicanálise, que identifica as enfermidades ou desajustes do instinto sexual, sem oferecer-lhes mediação adequada, porque apenas o conhecimento superior, gravado na própria alma,
pode opor barreiras à extensão do conflito existente, traçando caminhos novos à energia criadora do sexo, quando em perigoso desequilíbrio. Então, assim, a psicanálise, a psicologia, ela explica muitas coisas baseadas na questão dos arranjos sexuais, mas não leva em conta a questão da alma e do espírito e todas as experiências anteriores que eles tiveram. São ciências, então, desprezíveis? Claro que não, são importantíssimas. Elas explicam muitas coisas que nós precisamos compreender. Mas nós, espíritas, sabemos que, além disso, além do que ela fala, precisamos levar em conta também as nossas vivências anteriores, né? Então, é muito importante compreender, através da psicanálise, da psicologia, todos os processos que acontecem com o corpo do homem, com os instintos do homem, com tudo aquilo que o homem necessita. Mas é importante também levar em conta as existências anteriores, as vidas pregressas e tudo que pode ter acontecido nas outras vivências. O que hoje a gente consegue identificar através, por exemplo, das terapias integrativas e holísticas, né? Que vão buscar na raiz a fonte do problema. E essa raiz pode estar em outras vidas. Desse modo, é que múltiplos sofrimentos são contraídos por nós, todos, no decurso dos séculos. Se forjamos inquietações e problemas nos outros, com o instinto sexual, é justo venhamos a solucioná-los em ocasiões adequadas, recebendo, entre as fronteiras domésticas, todos aqueles que constituímos credores do nosso amor e da nossa renúncia, atravessando muitas vezes padecimentos inomináveis para assegurar-lhes o refazimento preciso. Então, muitas vezes, numa mesma família, pai, mãe e filhos, vêm ali pessoas que ocasionaram sofrimento umas nas outras com relação a questões da sexualidade. E muitas vezes, por isso, às vezes, um filho tem uma síndrome de Édipo muito grande pela mãe. Pode ser que numa vida anterior ele tenha sido marido dessa mãe, né? Ou, enfim, pode acontecer muita coisa. Tem um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, que se chama Moral Estranha, em que Jesus falou assim, que ele ia colocar dentro de uma mesma família, não pessoas que tivessem, que fossem simpáticas umas às outras, mas pessoas que fossem antipáticas umas às outras, para que com essas elas pudessem aprender. Exatamente esse é o resgate que Jesus propõe aí para a gente nesse capítulo chamado Moral Estranha do Evangelho segundo o Espiritismo. Dentro de uma mesma família, vem pessoas que mataram por amor, pessoas que brigaram por amor, que ficaram inimigas por esse amor que não é amor, mas que as pessoas insistem em chamar de amor, né? Então, aí, quando vem na mesma família, esses desajustes podem ser, então, novamente organizados para que elas possam se amar e, então, caminhar para frente. Ou se tornam inimigas novamente dentro do mesmo seio familiar. Isso vai depender da escolha de cada um. Algumas referências doutrinárias, lá no livro Vida e Sexo, psicografado por Chico Xavier, ele fala um pouquinho sobre a questão da homossexualidade. Diz assim: aprenderemos gradualmente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. Então, assim, os conceitos preconcebidos socialmente, muitas vezes não levam em conta toda essa questão das nossas vidas, do que nós passamos por elas e dos resgates que nós precisamos ter. Então, julgam, condenam, acusam, colocam lá, né, na prisão seres que precisam ser salvos, na verdade, e que estão vivenciando aquilo por uma escolha feita pregressamente, mas que muitas vezes eles não deram conta dessa escolha enquanto encarnados. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec diz para a gente:
As características sexuais dos espíritos fogem do entendimento humano, até porque são os mesmos os espíritos que animam os corpos de homens e mulheres. Para o espírito, reencarnar no corpo masculino ou feminino pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas por que haja de passar. O espírito não tem sexo. O sexo é alguma coisa que a gente tem aqui na Terra, por conta da reprodução sexuada que precisamos desenvolver para que a reencarnação ocorra. Então, como eu disse, muitas vezes uma pessoa reencarnou vida após vida num corpo feminino e agora reencarna por conta de uma prova que ela precisa passar num corpo masculino. E isso para ela é muito difícil, né? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec ainda fala: visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, experiência masculina ou feminina, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que, só como homem ou mulher, encarnasse, só saberiam o que sabem os homens ou as mulheres. Por isso, precisamos, então, tramitar em corpos de homens e de mulheres, de encarnação a encarnação. Eu já fiz uma regressão em que me vi homem, né? Um homem normal, certo? Normal dentro da norma social, um homem, né? Se eu era gay ou se não era, eu não consegui ver, mas já me vi em encarnações em que era homem. Lá em Loucura e Obsessão, o Divaldo diz para a gente assim: o hermafroditismo de permeio surge no laboratório das transformações a interferência das mentes, produzindo constituições assinaladas pelos transtornos do comportamento anterior do ser lúdico, que geram os tipos de hermafroditismo e da bissexualidade, que passam a constituir organismos de reeducação para seus exploradores antigos, ora submetidos a provas de correção entre fortes conflitos de áspera insegurança interior. Então, a pessoa se sente de um jeito e vem de outro. Então, isso gera muitas inseguranças e ela precisa dar conta de tudo isso. Voltando ao livro Vida e Sexo, psicografado por Chico Xavier, ele diz: através dos milênios, o espírito passa por fileiras imensas de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado, em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. A face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina ou vice-versa. Ao envergar o casulo físico, demonstrará faltamente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Então, foi aquilo que eu acabei de comentar, né? Se uma pessoa reencarna várias vezes como mulher, quando ela tem que reencarnar como um homem, o espírito dela já tem aquela feminilidade aflorada. Então, isso vai acabar acontecendo no corpo masculino. A mesma coisa o contrário. Se ele reencarnou várias vezes como homem e, de repente, ele reencarna num corpo de mulher, aquela masculinidade vai aparecer naquele corpo feminino. E isso vai ficar claro para as pessoas. É esse o processo. É um processo que não é feio, né? É um processo que é natural. Não existe nada de anormal. É completamente natural dentro das constituições da pessoa humana, certo? Isso está lá em Sexo e Vida. Aí, o Divaldo Franco, em uma de suas falas, ele diz para a gente assim, há uma pergunta, né? Quais as causas da homossexualidade, físicas ou espirituais? É considerada uma patologia? Os genicistas têm tentado encontrar genes
que explicariam o problema da homossexualidade, como sendo um desvio de comportamento sexual. A psiquiatria tenta encontrar enzimas cerebrais que influenciariam no comportamento sexual. Os espíritos, no entanto, dizem-nos que o próprio ser realiza experiências em 4 áreas da sexualidade. A sexualidade tem anomalia, mas a sua psicologia é tranquila, vive em muita paz e não sente a presença da libido. Heterossexualidade tem a finalidade precípua de preservar a vida, de multiplicá-la, de perpetuá-la. Homossexualidade. Indivíduo elege um parceiro do seu próprio sexo. Bissexualidade. De alguma forma, não tem o caráter fisiológico, enquanto que, na homossexualidade, o indivíduo tem uma anomalia que não corresponde à sua psicologia. Na bissexualidade, não encontraremos o indivíduo dotado dos 2 sexos. O hermafroditismo, uma anomalia biológica, quando a pessoa nasce com os 2 sexos. Seja, porém, em que faixa se movimente o espírito, estamos diante de um processo de evolução. Estamos diante de um processo de evolução, sem julgamento, com a aceitação daquilo que o outro é, não daquilo que ele escolheu dentro da encarnação, mas ele escolheu antes de reencarnar e muitas vezes ele não dá conta de ser, depois de ter sido muitas vezes mulher, de ser um homem completo, como a sociedade quer que ele seja, mas ele é completo em si mesmo, ele é completo na sua própria completude, ele é um ser integral, íntegro e precisa ser respeitado. Uma vida promíscua, a pederastia, a entrega sem nenhum respeito por si mesmo, nem pelo próximo. O indivíduo promíscuo, na heterossexualidade, não passa de alguém que está indo contra a sua própria constituição física e psíquica. O homossexualismo não é uma doença, não é uma patologia, é uma preferência sexual, é uma experiência que o espírito se impõe ou que vai imposto por causa de uma conduta anterior na qual não soube manter o seu equilíbrio. Uma mulher que vive exclusivamente para o sexo, sem emoções, que perverte homens, que destrói lares, numa próxima reencarnação, retornará com uma anomalia masculina e, no entanto, com as tendências psicológicas femininas. Um homossexual, um homem que de alguma forma se utilizou do sexo para o prazer, para perverter, para levar à corrupção, reencarna-se com tendências femininas e uma anomalia masculina. Cabe ao espírito, em reencarnando-se, respeitar o vaso, o corpo físico. Então, pergunta-se se esse ser tem o direito de experimentar o amor, de experimentar o sexo. É um problema de consciência. Então, o problema não é o sexo, o problema não é a maneira como você realiza a sexualidade, o problema é como você faz isso. Né? Se você banaliza, como a gente falou lá, né, em momentos anteriores, se você banaliza o sexo, isso é um problema. Né? Mas se você trata o sexo de uma maneira honesta, sendo homossexual, bissexual, sendo heterossexual, sendo hermafrodita, se você não banaliza, se você trata isso com respeito, como a gente deve tratar todas as situações da nossa vida, acabou. Não importa a inclinação sexual que você tenha. O importante é você tratar tudo isso com respeito. Então, pessoal, por hoje foi isso, né? É um tema bastante difícil. Aqui está toda a bibliografia que a gente usou para poder chegar aí onde a gente está, né? Nessas conclusões. E eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês. Foi difícil no início, né? Porque são muitas questões biológicas intrínsecas aí. Mas eu espero que tenha dado certo. Gratidão a todos pela presença, gratidão a todos por nos acompanhar, por estar junto com a gente no estudo dessa obra complexa, mas importantíssima para a gente aprender muita coisa sobre nós mesmos. Gratidão, namastê, até a próxima sexta, às 8 horas, aqui
na página do Facebook do Centro Espírita 3 de Outubro, de Varginha, Minas Gerais. Beijo no coração de todos. Até lá!